Juliana Regui. Bom, então, já que a senhora entrou em Tarcísio, e até perguntar umas coisas de Congresso agora, mas vamos entrar então nessa questão da anistia mesmo. Agora tem se discutido a possibilidade de uma PEC da dosimetria, isso tem sido muito falado no Congresso. Queria saber a opinião da senhora, se valeria entrar em discussão sobre uma possível redução das penas, se isso é uma proposta viável dentro do Congresso e principalmente no momento de polarização que a senhora defende que precisa ser um pouco amainado ali na situação dos extremos mesmo no Congresso, no clima bélico que tem acontecido por lá. Juliana, se você perguntar para a população e para mim, acho que para a maioria de nós, se a gente acha que Bolsonaro, Braga Neto e companhia têm que ser tratados igual os comuns que estavam vandalizando, não. Não estou aqui para dizer que quem vandalizou a Praça dos Três Poderes não merece ser punido. Eu acho que merece sim. Foi grave o que aconteceu. Mas eu posso dizer, com os indícios que a gente tem, que eles sabiam das mesmas coisas que o Bolsonaro sabia? Que eles também estavam querendo assassinar Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes? Não posso. Então, começo por aí, para entrar na realidade dos fatos. Nenhum bolsonarista do Congresso Nacional está preocupado com essas pessoas. Quando Eduardo Bolsonaro estava lá na mensagem, né, que vazou dele para o pai dele, fala, alguma coisa do tipo, essa anistia light não queremos. O Flávio Bolsonaro falou na manifestação do 7 de setembro que ele não queria anistia light, ou seja, o Flávio e o Eduardo Bolsonaro entendem que se houver uma redução das penas para aquelas pessoas, que eu acho que é um pouco de um consenso popular, vai ser ruim para o Bolsonaro. Porque é como se fosse o escudo humano, a massa de manobra. E aí, por que o projeto da tal dosimetria não avança no Congresso? Por isso. Porque a população e o Congresso, de forma geral, até toparia debater penas menor para quem estava vandalizando. Eu tenho uma opinião um pouco mais técnica, porque não é papel do Congresso rever pena. Aí só um parênteses, imagina se amanhã o Congresso Nacional, diante de um outro crime, fala, não, vamos votar um projeto para reduzir a pena deles, vai dar certinho, só que não. Eu acho que esse é um debate que tem que acontecer no Judiciário. E o Judiciário tem instrumentos para reduzir pena. Mas fecha esse capítulo. Vamos falar da opinião de cada um. A razão pela qual Paulinho da Força não apresentou ainda o relatório da tal da dosimetria é porque o bolsonarismo não quer saber de redução de pena para os comuns. Quer saber de redução de pena para o Bolsonaro. E isso é muito impopular. Saiu uma pesquisa recentemente que ficou ainda mais impopular. As pessoas não são bestas. Elas podem gostar ou não do Lula, gostar ou não do Bolsonaro, mas elas sabem que ele não aceitou o resultado da urna. Elas sabem que aquele cara não pode ser candidato de novo. Quando a gente olha para o nosso passado, golpista que não foi punido, tentou de novo até conseguir. É grave. E aí, nesse sentido, eu sou muito firme. Não é questão de opinião golpe de Estado. Não é sobre o seu partido, sobre a sua visão ideológica. É sobre você é um democrata ou não. Você quer que a gente vá para a urna a cada 2 anos decidir o nosso futuro, sim ou não? Como democrata, eu não consigo defender a anistia do Bolsonaro, de jeito nenhum. Mas para os manifestantes do 8 de janeiro, a senhora defenderia uma redução de pena? Eu tenho uma opinião de que seria coerente que eles fossem tratados de forma diferente. Mas eu também tenho uma opinião técnica, jurídica, de que não é o Congresso que tem que fazer isso. E me parece que o STF tem esse mesmo entendimento. Quando o STF vai lá e oferece uma redução de pena e muda para ser uma cesta básica, para ser uma multa. Dizendo que caso o Congresso fizesse isso, seria possível, seria permitido e que o Supremo Tribunal Federal acataria aquilo que foi imposto pelo Congresso em relação às leis. A redução de penas. Longe de mim discordar do ministro Flávio Dino, que é um dos maiores juristas que a gente tem no nosso país. Mas o meu entendimento, talvez mais político, é de que esse é um precedente perigoso. A gente abrir essa janela de falar Congresso Nacional, você agora pode reduzir pena de um crime que já aconteceu. Eu acho esse um caminho muito perigoso. E faz o que, então, na sua opinião? Se a dosimetria abre esse flanco e a anistia ampla é inaceitável, né? É impopular, não tem apoio dentro do Congresso, faz o que, na sua opinião? Deixaria esse assunto de lado e deixa para o STF? Exato. Para mim, esse não é o papel do Congresso Nacional. Rever pena, debater crime, deixa isso para o STF. O que o Congresso deveria estar fazendo? Votando a PEC da segurança pública. A gente tem um crime organizado cada vez mais sofisticado, que agora lava dinheiro em fintech na Faria Lima.
como a gente aprendeu com uma operação recente do carbono oculto. O Congresso deveria estar debatendo o nosso Plano Nacional de Educação, deveria estar debatendo o nosso Sistema Único de Saúde. Eu tenho um projeto do Pix Pensão, um projeto simples para aquela mulher que tem direito, ela não, seu filho, a uma pensão alimentícia, não seja humilhada pelo pai. Da mesma forma que hoje tem o desconto em folha, quando o homem é CLT, tem o Pix, vai ser o desconto no Pix. Todo mês, todo dia, a pensão vai certinho para a criança. A gente está numa batalha tremenda para aumentar a licença paternidade. É 5 dias no Brasil. Muitas mães que fizeram cesárea estão no hospital ainda. E o pai tem que voltar a trabalhar como se nada tivesse acontecido. Tem um projeto para reduzir drasticamente a emenda parlamentar. Tem muito desvio, é uma distorção que está acontecendo. Parlamentar escolhendo qual é o hospital que vai ter dinheiro, qual é o que não vai ter dinheiro. Dessa forma, tem um projeto para cortar isenção fiscal. Tem lobby que foi feito 10, 20 anos atrás e a empresa continua deixando de pagar imposto só porque ela fez lobby. Tem um projeto para acabar com o super salário, férias de 2 meses no judiciário. O que não falta é pauta para o Brasil debater. Um Estado eficiente. Agora, ficar perdendo tempo com a anistia, a gente não sai do lugar. A senhora votaria não? Então, certeza, antes de sair um texto assim de dosimetria? O posicionamento é contrário. Votei não à urgência do PL da anistia. Depende do tamanho da pena. Esse debate não é do Congresso. E se tiver o Bolsonaro, aí é um não assim, ó, com letras maiúsculas e um tio bem grandão. Deputada, eu vou pedir só para a senhora jogar o cabelo um pouquinho para trás para não pegar no microfone. Desculpa te incomodar. É a energia. Não, imagina, só para não interferir na sua fala. Combinado. Vai lá, por favor, Juliana Inhace. Deputada, você falou muito das pautas, né, modernas, né, a necessidade da gente trazer pautas novas, mas a gente continua se vendo debatendo exatamente os mesmos problemas que a gente debate há décadas, né? E uma pesquisa recente do Datafolha revelou que mais de 80% dos brasileiros são contra os grandes privilégios e os super salários dentro ali da categoria dos servidores públicos, né? Como é que a senhora vê a pressão popular que a gente tem visto crescer cada vez mais? Inclusive, a senhora falou muito nas últimas semanas sobre a pressão popular, como isso fez, inclusive, com que a aprovação, né, da isenção de imposto de renda para pessoas que ganham até 5 mil passasse de uma forma unânime, né? Como é que a senhora enxerga essa pressão popular para tentar reverter privilégios de minorias como esses que a gente vê hoje no serviço público? Primeiro, acho que vale explicar para as pessoas o que acontece, porque é tão absurdo que muita gente nem acredita. Primeira coisa, não é todo servidor público que é privilegiado, não. A gente olha, o professor, a enfermeira, o policial recebem mal. E talvez a gente não consiga ajustar isso agora, mas a gente tem que concordar com isso, pelo menos, porque são serviços muito essenciais. E aí a gente vai olhar, então, para essa casta que está aqui em cima, não é o todo. O que a gente encontra? A gente encontra férias de 2 meses no judiciário, a gente encontra o juiz que cometeu um crime, aí qual que é a punição dele? Aposentadoria compulsória, salário grande, não tem que trabalhar para o resto da vida. A gente encontra, eu tentei enfrentar aqui na capital e eu perdi essa ação, porque os procuradores da capital estão sendo reembolsados porque eles compraram iPhone e cadeira gamer. E aí o povo vai falar, Tabata, a gente encontra salário de 500 mil reais, 1,5 milhão por mês, e aí o povo não está entendendo mais nada, tá falando, como assim, Tabata? A Constituição não diz que o máximo do salário é 40 mil, que já é um super salário? Diz. Então, como que tem gente que recebe 500 mil reais? A Tabata tá doida. Não, porque eles recebem um salário e vários reembolsos que eles vão inventando. Reembolso porque trabalhou um pouco a mais, aí dobra o salário. Reembolso porque comprou a cadeira gamer, aí aumenta o salário. Reembolso da comida, da creche, do filho. O povo não tem reembolso dessas coisas. E aí o salário chega a 500 milhões de reais. Por que que isso ainda não acabou? Porque muita gente não sabe disso, porque essa elite do serviço público se protege para isso não avançar. Então, como é que a gente faz? A reforma do imposto de renda foi o maior exemplo. Centrão e bolsonarismo dizendo, não vamos votar a reforma do imposto de renda porque a gente quer a anistia do Bolsonaro. E a rua falou, é o quê? Vocês vão votar sim, porque vocês estão no Congresso, porque o povo votou vocês. E a gente conseguiu não só aprovar essa isenção de até quem ganha até 5 mil reais, desconto para quem ganha até 7.350, mas com o mais rico pagando a conta. Isso é raro no Brasil. É quem recebe milhões de reais por ano pagando pelo menos 10%. E ainda teve proposta minha que foi lá incluída,
que qualquer centavo a mais que o governo arrecadar não é para o governo gastar mais. É para reduzir o imposto sobre o consumo e a gente também olhar para fazer o reajuste da tabela do imposto de renda, que está há 10 anos sem reajustar. Então, tudo isso para dizer que não é fácil colocar o povo na rua como a gente viu. Mas funciona. E eu fico pensando, será que as pessoas agora, elas vão ver diferente? Será que elas vão entender que talvez a gente tenha aí um mês para aprovar coisa boa no Congresso e daqui um mês vai ter que estar na rua de novo? Quando tentarem fazer alguma gracinha, quando não quiserem pautar uma nossa, essa dos super salários é uma batalha que eu enfrento já há 7 anos, sem nem avançar nada, para ser muito sincera. Agora, se o povo quiser, a gente acaba. Com tudo isso que eu acabei de citar. Mas você acha que esse movimento, ele causa mais um constrangimento do que um realinhamento da postura dos parlamentares em acreditar que isso é positivo para o Brasil? Eu queria dizer que não, mas eu acho que sim. Porque, veja, é o mesmo Congresso, são as mesmas pessoas. Em uma semana estava votando aumento de deputados, PEC para blindar os parlamentares, anistia do Bolsonaro. Mas aí todo mundo topa e não queria o imposto de renda. Aí, uma semana depois, todo mundo foi abençoado, voltou para Brasília melhor e recuou. A gente enterrou no Senado com o senador Alessandro Vieira a PEC da bandidagem e votaram imposto de renda. Eu acredito muito no ser humano. Mas é nos seres humanos que eu encontro nas escolas todos os dias, é na juventude desse país. Na classe política, eu acredito em alguns, mas outros vai ser com pressão popular mesmo que a gente vai mudar o rumo. Hugo Mota é um bom presidente da Câmara? Tirou da minha boca. Já vou te passar que você deve ter outro Não, mas engatilhado. essa eu tinha botado aqui, mas falava assim, vai ser fria. Mas como ela não foge de fria, adorei. Isso aí, vai lá. Já risca aí do teu caderninho. Eu tenho uma relação muito boa com o presidente Hugo Mota e de muito respeito. Então, o que eu vou dizer, ele sabe que é minha opinião. Ele ainda vai escrever a história que ele vai contar na presidência. Porque ele tem essas duas coisas Isso na história que dele não tá até tão boa aqui. assim, por enquanto. Que ainda não está claro. Eu acho que é anterior a isso. Tá confusa? A gente não é confusa. O presidente Hugo Mota foi eleito de forma quase unânime. Teve o meu voto, teve o voto do Nicolas, acredito eu, não sei, teve o voto do Centrão. E acho que até aqui ele foi muito pressionado por esses grupos. Ora mais para a esquerda, ora mais para a direita, ora mais do Centrão. Mas ele negociou com esses grupos, né? Ele prometeu coisas para esses grupos. Aí eu não sei, porque eu não estava nessas negociações. Mas o que eu sei é, acho que o que aconteceu nas ruas... Não é muito difícil você prometer alguma coisa para o PT e ao mesmo tempo para o PL? Veja, eu não estava na mesa. E eu comento sobre o que eu sei. Eu sou metida sabichona, mas tem limite. Mas a senhora vê o que acontece ali dentro do Congresso, eu vejo, né? Mas deixa só eu concluir o que eu vou dizer, que vai ficar mais claro. Tá bom, vamos lá. A gente, até esse momento, viu o presidente Hugo Mota pressionado pelos seus eleitores de dentro da casa. Vá trabalhar com esses parlamentares que estavam lá cheio de esparadrapo, amotinado, tudo com postura de moleque na Câmara. E eu via que ele estava muito pressionado por esses grupos. Se ele prometeu para A, B, C ou D, eu sinceramente não sei, porque eu não estava nessas negociações. E não tem nenhuma clareza sobre isso. Tem, inclusive, versões muito contraditórias nessa história. O que eu acho que aconteceu, e a gente falou isso para ele, foi: a rua também é o eleitor dele. O povo da Paraíba também é o eleitor dele. E eu sinceramente acho que ele recebeu ali um capital político para dizer: gente, não é tudo o que vocês querem. Vocês votaram em mim, eu sou o líder de vocês, mas quem botou a gente aqui foi o povo. E eu sinceramente vi ele muito aliviado semana passada. E vi ele mais leve e feliz, porque talvez o que ele quisesse, eu acho, acredito, mas enfim, tem que perguntar para ele, era votar a reforma do imposto de renda. Mas enquanto estava todo mundo lá, com chave de pescoço, falando não, a gente que é o seu eleitor, a gente que te botou. Então, acho que teve um espaço para ele até para falar: calma, vocês mandam aqui dentro, mas tem limite. É o povo que manda mais. E eu não sei qual é a história que ele vai construir. É porque eu tento incluir nesse ponto de vista que a senhora tem sobre o presidente da Câmara o fato dele defender a PEC da blindagem, por exemplo. Mas aí é uma posição que a gente discorda. O presidente Hugo Mota acha, assim como alguns, que o STF está indo muito para cima dos parlamentares. Eu discordo. Eu acho que você colocar para o Congresso Nacional a prerrogativa de dizer se um parlamentar vai ter uma ação penal ou não, é um caminho sem volta. Muitos diziam: tá, Tabata, mas antes lá eu entrei num debate com
Cabo Gilberto, na TV recentemente, que ele falava, mas você está defendendo isso? Mas até 2001 a Constituição dizia que o Congresso tinha que autorizar. Aí eu fui olhar o que aconteceu. Foram mais de 200 pedidos de autorização que o STF fez para o Congresso Nacional para poder ir à frente com uma ação contra o parlamentar. Chuta quantas vezes? Só uma o Congresso autorizou. Aí eu tive que relembrá-lo que sim, meu amigo, é por isso que a gente mudou a Constituição, porque as coisas evoluem. A gente avançou muito com a lei da ficha limpa, que tentaram mudar agora recentemente de novo. Então, ele e outros têm uma visão de que o STF está interferindo demais. Quem defende a PEC da blindagem? Eu tenho uma visão que não. Que, inclusive, essa mudança que está tendo é porque o STF começou a trazer alguma responsabilização. Parlamentar não é Deus. Parlamentar tem que ser investigado, tem que ser punido quando faz um crime. Então, é uma visão que a gente tem que é diferente.